Miscigenação, cultura e povos. Quem são os brasileiros? O que eles fazem aqui dentro? E o Brasil tem cultura? Essas questões todo mundo se pergunta. E falar de Brasil, quer queira, quer não, é uma grande curiosidade. Porque o Brasil, ele é um emaranhado, um acúmulo de comentários e de assuntos. Então, vamos começar então pela predominância das mixigenações dentro do Brasil. Então, o Brasil predomina índios e dentro da cultura, dentro da imigração indígena, várias etnias, né? Que é guaranis, tapajós, enfim, são muitas etnias. Portugueses, negros, espanhóis e brancos. Os brancos também têm alemão, italiano, o russo, polonês, enfim. Bom, o Brasil ele tem 3 portas de entrada de emigrações. 3 portas de entrada de povos que vieram colonizar esses confins da terra, essa terra longínqua para a origem da humanidade. Então tem o Amazonas, que é uma porta de entrada para os índios dentro do Brasil, que vieram dos Estados Unidos e desceram então para a Argentina e enfim, né, e Brasil. Então, o indígena pelo Amazonas. Tem a Bahia, que é uma porta de entrada dentro do Brasil dos negros e dos portugueses. E o Rio Grande do Sul, que é a porta de entrada dos brancos, e que essa história, e espanhóis, e essa história dos brancos no Rio Grande do Sul você então encontra na cidade de São Miguel. Então o Brasil, ele tem o branco, né? O branco assim, que comanda o branco no Brasil é ingleses, mas não colonizaram. Não, tem, claro, alguns moram aqui, mas não vieram para imigrar. Portugueses que tiveram esse interesse, índios que entraram muito antes dos portugueses pela Amazonas, e espanhóis e brancos então por São Miguel aos portos, né? Possivelmente Montevidéu e Buenos Aires. Então colonizaram o Brasil em São Miguel, se espalharam pelas missões, que são várias cidades com nome de missões, Missão das Campinas, acho que são 7 cidades ali, foram colonizadas pelos jesuítas com o nome de missões. Me lembro só de Missão das Campinas. Bom, então vamos entrar no assunto direto agora, jesuítas. Os jesuítas, eles trouxeram embarcações para o Brasil de brancos. E nessas embarcações vieram muita gente. Vieram os padres que entraram no Brasil para nos dar a língua, e a língua escolhida foi a língua portuguesa criada em Lisboa. Vieram arquitetos, pessoas responsáveis por vários segmentos. Foram muitas embarcações e uma grande imigração de brancos. Ali, eles travaram uma guerra com os índios guaranis. E nessa guerra, então, tanto índios quanto os jesuítas se dispersaram para Santa Catarina. Então, os brancos que vieram nas embarcações, e não só nas embarcações, mas os brancos que vieram também depois da guerra, por revoluções e pela fama do café na Europa, eles procuraram dentro do Brasil regiões frias para o plantio. Por isso a grande massa populacional de brancos se concentra em Alta Serra e não em orla marítima. Em Alta Serra, onde eles podem fazer os plantios em lugares frios, né, para plantação. Que era então a profissão deles, eles chegaram com essa profissão.
E o que vieram fazer os jesuítas no Brasil? Dar a língua e colonizar. Dar a língua portuguesa para todo o Brasil e colonizar com todas as suas famílias e parentes e amigos, enfim. Bom, agora, economia, cultura, ouro, política, televisão e poder. Economia. Qual é a economia do Brasil? É o plantio. A economia do Brasil é plantio. Você pode lembrar das indústrias de carro, por exemplo, no Brasil, mas a Europa tem muitas indústrias de carro. E o Brasil, ele tem terra. Então, a economia do Brasil, ela é o plantio. Cultura. O Brasil tem cultura? Tem. A cultura brasileira, a cultura do Brasil é o café. Logo, a cultura do Brasil é café com pão, feijão com arroz. Então, essa é a cultura brasileira. Ouro. O Brasil não tem ouro. Ele não tem minas de ouro, ele não tem cidades que aquela ali é considerada a cidade do ouro. Em Minas Gerais, em Ouro Preto, existe uma quantidade de ouro, existem lugares enfeitados com ouro. Lá no Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul recebeu ouro com a entrada dos jesuítas no Brasil e eles fizeram então enfeitaram o altar de uma igreja na cidade de Cerro Largo, todo de ouro. Ali tem câmera, tem uma limite de entrada, enfim. Mas escavações de ouro não tem. Tem em Soledade pedras preciosas, mas não é ouro. Política. A política no Brasil sofre variações. Sofre altos e baixos. E ela saiu, de um império de reis para mais de 100 presidentes. Televisão. A televisão no Brasil, ela está em segundo lugar na economia. A televisão no Brasil, ela é concorrida. Ela é vista hoje como uma economia dentro do Brasil. Pelos empregos, pelo salário, enfim. Mas o Brasil, ele não é como os Estados Unidos, que tem astros. O Brasil tem atrizes e atores que são de um emprego de televisão. Emprego televisivo. Então, isso. Poder. O poder no Brasil é exportação e máfia. Qual é o poder dentro do Brasil? Exportação. Qual é o poder dentro do Brasil? Máfias. Por que é exportação? Porque o Brasil não tem economia de armas e não tem força, e a força econômica não tem economia de armas, como outros países fazem armas, e o Brasil tem como economia o plantio. Por isso que o poder do Brasil é a exportação e as máfias. Predomina a maçonaria, mas tem a maçonaria, El Capone, siciliana, cavalos templários, enfim. A máfia brasileira é o poder que rege esse país. Não é a pesca, não é a arma e nem é o cassino. Então, o Brasil não tem como economia pesca, armas e cassinos. Ele tem como economia o plantio. A mortalidade no Brasil é agressiva, em condições de covardia. O Brasil, as roupas são caras, a comida hoje está estável, bolsas, couros, calçados são caríssimos. Entre os agropecuários predomina soja e milho. Dentro dessa plantação tem o feijão, tem o arroz, tem a banana, tem a batata. A banana em lugares quentes. Aqui perto de Blumenau tem o plantio da banana. A região entre Itajaí e Blumenau, onde eu não estou em Itajaí, eu estou nesse momento em Itapema. Mas essa região litorânea até o início do vale, o vale é a região brasileira cercada de montanhas. Ali é o plantio da banana. E nos lugares frios, extremo oeste e oeste, no oeste é vinho, extremo oeste soja e milho, depois feijão. Então, entre as agropecuárias predomina
Então, soja e milho não é gado e não é vaca. O Brasil, ele não é economia rentável de gado e vaca. Ele tem fábricas de leite, mas a economia do Brasil é plantio. Tá, já falei. O Brasil tem o poder na exportação, controle de máfias e a igreja, o controle. Ah, isso aí é importante. O controle de máfias no Brasil é a igreja através da Inglaterra. Bom, principalmente, enfim. Bom, quem rege o Brasil? Então, a máfia, que são as máfias, predomina a maçonaria, é o Capone, siciliana, enfim, as máfias que regem o Brasil, então, através da igreja, através da Inglaterra. Bom, o Brasil ainda não é um Brasil protestante. Ele não é um país católico, ele não é um país protestante, porque a força da Umbanda ainda é muito significativa dentro do Brasil. Agora, o índio no Brasil, o negro no Brasil, portugueses e espanhol no Brasil e brancos no Brasil. O índio no Brasil pensa branco, não pensa negro. O negro no Brasil é o romance do Brasil, é o amor, não é o amor, ele é o romantismo no Brasil. Português e espanhol no Brasil. O português no Brasil é o que prosperou, né? O que tem habilidade de de fazer as suas arrecadações. O espanhol no Brasil é aquele equilíbrio de documento, de manter as coisas em ordem, em dia. E os brancos no Brasil, eles são, então, na grande maioria, responsáveis pelo plantio. Então, o trono português caiu. Ele não teve sustentação. Então, o trono português dentro do Brasil, ele caiu. Dom Pedro II foi embora e o trono caiu. E ele não teve sustentação dentro do Brasil porque o trono foi roubado. Quem roubou o trono? A guerra, os guerrilheiros internos, a guerrilha de mixigenações. Então, as mixigenações, que não era o trono português, gerou, entre mixigenações, entre índios, negros, escravos e brancos, gerou então guerras e guerrilhas que derrubaram o trono português no Brasil. E como derrubaram o trono português no Brasil? Assumindo o café. O que era o café? A planta mágica, luxuosa, servida para o império. Foi assumida pela guerrilha e popularizada como comida da mesa dos brasileiros. Uma vez do império, depois do povo, em que ele deixa de ser o chá de luxo para ser o café com pão e margarina. Isso é tão importante, isso é minha filosofia. Isso são os meus pensamentos, isso aí foi as minhas meditações. Roma. O que é Roma dentro do Brasil? Nada. Na massa populacional. O Roma dentro do Brasil não é nada dentro da massa populacional. Por quê? Porque a massa populacional, na sua grande maioria, não conhece ouro e reza. Então, a massa populacional no Brasil não conhece rezar. Não gosta de rezar. Não tem o hábito de rezar. Normalmente se ouve assim: eu sou católico, mas não vou na igreja. Ou meu pai é católico. Ou dizem que tem religião, mas não rezam. Enfim. E o ouro, raro alguém dizer comprei ouro, tenho ouro. Que são dois significados católicos, né? Então, o que é a massa populacional se não reza nem tem ouro? Trabalha e sofre. O católico no Brasil faz seus altares regados a joias. Isso os torna reduzidos a um grupo separatista. A grande maioria dos brasileiros. Então, o católico no Brasil, os altares católicos, eles são depositados joias.
Isso faz com que o catolicismo dentro do Brasil ele seja separatista entre a grande massa populacional e aqueles que têm o hábito, a tradição católica, né? O hábito do catolicismo. Então, o brasileiro na massa, né, ele trabalha por salários, são assalariados, cumprindo seus pesados cargos de horário de trabalho, que os torna sofredores culturalmente. Café com pão, feijão com arroz. Então o Brasil é pobre, porque a grande massa populacional trabalha cumprindo cargas de horário sufocantes, das 8 da manhã às 6 da tarde, com normalmente um horário de almoço, e nesse horário de almoço, seguindo a sua tradição, feijão com arroz, e acordam no café com pão. Logo, o Brasil então é pobre. E a literatura nacional, conhecida como Castro Alves, José de Alencar e outros. Cito poetas, romancistas e contos literários. Perdeu para a França. Então, a literatura brasileira ela não tem poder e peso dentro do Brasil, porque a França ela entrou com a força e estabeleceu seus escritos literários com o realismo, porque a França mostrou realismo nas literaturas. E o café com pão, feijão com arroz é a comida do negro? Não. É a comida do pobre? Não também. É a cultura brasileira que todos se deliciam, sem exceção. Onde encontrar a história do café? Em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais você encontra a história do café. Eu posso aqui trazer, né? A história do café, mas como hoje não é o caso, você encontra estudando o estado de Minas Gerais. O que pensa o negro? O negro não... O negro, ele não pensa, ele vê. Ele tem visão além do alcance, visão diária. A raça negra, ela tem uma visão de tudo ao seu redor. E eles são românticos. Dão carinho e amor. Podemos ver isso nos peitos das mães negras que amamentaram os brancos. Negro é raça com várias etnias, também como índio. No Brasil, por exemplo, em Santos tem o negro caiçaras e aqui em Florianópolis tem uma outra etnia mais vaidosa. Tá. As minhas anotações. Vamos lá. Aqui. Em Florianópolis, no Brasil, a raça negra ainda é um assunto pesado, com muita morte. Aqui, ó. Então, os negros, Priscila, reconheço duas etnias. Uma em caiçaras de negros e uma em Florianópolis de negros vaidosos. Os caiçaras são mais receptíveis, mais simpáticos. E o negro no Brasil ele é um assunto muito pesado.